Olá! Vamos lá para a nossa segunda aula? Quero que você compartilhe comigo, hein? Eu sou a professora Elisângela e aqui de pastor para pastor, de líder para líder, de servo para servos, vamos continuar o nosso papo sobre uma igreja que acolhe e inclui. E eu comecei na primeira aula, falei um pouquinho sobre a teoria e agora essa teoria e prática teológica. Por que teoria e prática? Por quê? Quando a Bíblia diz assim, quando a Bíblia fala amar o próximo como a ti mesmo, você entende que essa palavra, quando você vive ela, você está vivendo a prática da palavra. Quando a Bíblia diz, ide por todo o mundo, quando que você pratica? Quando você vai. Então, por isso, teoria e prática precisam andar juntas. Mas anota, por favor, diz assim, a teoria, ela embasa, ela é a base da minha prática. Quando você vai visitar uma casa, uma família, um hospital, você está praticando o que a Bíblia te direcionou. Tá certo até aqui? Então, não vamos mais dizer que a teoria é bonita, mas a prática não funciona, porque isso é uma inverdade. A Bíblia, ela nos dá direção para a gente praticar o que está escrita, ok? Ou escrito. Então, precisa ser teológico, como eu já disse, cristocêntrica, precisa ser pedagógica, porque leva em consideração quem vai aprender, né? E ao mesmo tempo quem vai ensinar, numa perspectiva da igreja inclusiva, né? Porque você também pode pensar numa igreja que não é inclusiva. Tá certo? Então eu quero conversar com você nessa perspectiva. Bora lá para o próximo slide? Aí, este slide é só para você anotar aí no seu caderno, porque eu já falei dele, ok? Então vamos lá? Teologia, pedagogia e inclusão. Uma tríade que sustenta uma igreja inclusiva. No lugar de teologia, você pode colocar cristocêntrica. E aqui, gente, vamos acrescentar uma frase? Cosmovisão cristã. Pastor, o que é cosmovisão? É a visão com que você enxerga o mundo, é os óculos que você tem. Então você precisa ver o mundo, né, como um discípulo do Senhor Jesus. Você precisa olhar a pedagogia com a cosmovisão bíblica. Você precisa pensar com uma mente cristocêntrica, ok? E aí você vai ver inclusão, acessibilidade, você vai ver em muitas parábolas bíblicas. Olha só, olha Mefibosete e Davi. Davi não disse, entra aleijado, prepara uma mesa ao lado, coloca ele na outra sala. Não, disse, venha sentar na minha mesa. Agora, eu preciso, aqui nessa aula ainda, que você, quando for pensar nessa tríade, tá? Você pense muito numa palavra que a gente fala muito. Quando chegou a notícia para Mefibosete, ele se comportou como uma vítima. Eu sou um cão morto. Sabe por quê? Porque socialmente a pessoa, ela é levada a acreditar que ela é incompetente, que ela é incapaz. A igreja tem que fazer diferente, porque Davi fez diferente. Quando ele estava em Lodebar, ele tinha uma mentalidade de que era um cão morto, mas para o rei, ele estava pronto para sentar à mesa. E o rei não segregou, o rei não excluiu, o rei incluiu ele na mesa. E quando você está incluído na mesa, as deficiências, elas se tornam invisíveis para o nosso Senhor. Então, olha, anota aí para mim, revitimizar. Revitimizar é quando você acolhe uma vítima e faz ela se sentir vítima outra vez. E aí a probabilidade dessa pessoa sentir uma pessoa vítima para sempre é assim, triste. Mas depende de mim e de você chamar essa pessoa para a mesa e mostrar para ela que ela tem lugar na mesa, sem vitimizar ou revitimizar nenhuma pessoa, ok? Mães também. Muitas mães, pais, líderes
nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre essa revitimização. As pessoas não querem ser tratadas como o tempo todo como vítimas, elas precisam ser chamadas para sentar à mesa e nós vamos ser ponte e dar o suporte que elas precisam, ok? Próximo slide. Planejando detalhadamente um culto na perspectiva da inclusão. E pronto, e agora eu vou te dar uma tarefa. Praticando, planejamento. Pensa o seu culto antes. Vamos pensar a recepção. Como será a recepção da sua igreja daqui para frente? Como que será? A pessoa quando chegar, lá na primeira aula, ó, continuando a primeira aula na segunda. Quando chegar alguém na sua igreja, qualquer pessoa que chegar na sua igreja, uma criança, um idoso, um jovem, ele vai se sentir parte daquela família porque ele vai se ver em alguma pessoa que está servindo ali? Ou na sua igreja todas as pessoas têm... como é que eu posso explicar melhor isso? Por exemplo, todas as pessoas já usam basicamente o mesmo uniforme, né? O diaconato todo é diaconato. Mas eu preciso pensar nesse diaconato, né? Todo diaconato é todo mundo na mesma idade? Aí a pessoa vai dizer, só pode ser diácono quem é idoso. Não, eu posso colocar um cadeirante na recepção. Para ele, boa noite, que tal? É possível, sim, é possível. Eu posso colocar, dá para você entender qual é a minha perspectiva de acolher como pastora titular de uma igreja? Fala para mim, você está entendendo? Se você receber um TDAH na sua igreja, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. O hiperativo, ele ama um culto agitado, um culto que bate palma, um culto que dá glória a Deus. Mas se você receber um autista na sua igreja, que o som estiver muito alto, se o som estiver muito alto para um idoso, vai estar muito alto para ele também, para um bebê. Mas a gente pode ter um abafador para ajudar, porque ele vai ter uma sensibilidade maior. É possível, eu só preciso estar pronto para amar e para servir. Eu só preciso ter moderação. Eu não preciso incluir uns e excluir outros. Eu preciso ter bom senso, ter moderação, saber acolher a todos. Vem de Deus e o espírito de sabedoria e de inteligência, ele nos capacita para isso sim. Mas eu preciso pensar nesse culto. Quando eu vou cantar, eu ia falar uma música aqui, mas não vou falar, você vai pensar. Quando as crianças vão para a igreja da criança, tem uma música que a gente cantava antigamente, vocês lembram? Que o menino era torto e aí ele endireitou. Só que aquela criança que continua com o bracinho torto, com a perninha torta, ela vai pensar assim, mas só eu que não fui endireitado? Ah, pastora, mas a criança vai entender que eu estou falando numa outra perspectiva. Será? Será que as crianças vão entender? Será que as mães vão entender? Todas as crianças ficando tortinha e voltando e o filho dela não? Isso, empatia é uma ponte para acolher e incluir. Vamos tentar? Vai dar certo. E aqui, posso te falar uma coisa? Você já inclui na sua igreja. Olha na sua equipe de diaconato, olha na sua recepção, olha na equipe, aliás, olha na equipe pastoral. Aliás, olha para você mesma. Será que você não foi incluído porque você não tinha habilidade nenhuma, não sabia nem pegar no microfone, nem falar? Eu fui essa pessoa incluída. A Igreja do Evangelho Quadrangular me chamou para sentar à mesa. E você? Quem te chamou para sentar à mesa? Aliás, que mesa você tem sentado? Isso aí. Talvez as suas deficiências nem tenham aparecido porque o amor tem transbordado sobre você. Transborde em outras pessoas também. Vamos terminar essa aula? E agora eu quero te dar uma tarefa. Olha só, eu amo fazer isso aqui com a minha equipe. Faça com a sua também. E nos treinamentos que eu tenho ido também eu faço isso. Pega a sua igreja, é uma sugestão, pastor. Pega a sua igreja e coloca a equipe kids, equipe diaconato, equipe recepção, equipe do louvor, equipe de homens, equipe de mulheres, enfim, todas as equipes da sua igreja. Peça para eles fazerem uma lista. O que eu já faço na minha igreja? O que você já faz? Eu já faço recepção, eu já faço cartãozinho, eu já levo a pessoa até a sentar à mesa. O que você já faz? Mas coloque tudo. Coloque tudo, faça uma lista gigante. Começa das coisinhas pequenas, eu coloco água, eu tenho bebedouro, eu tenho uniforme. O que você já faz? Beleza?
Não despreze nada. 2, o que eu quero aprender a fazer. Ou seja, você ainda não faz, mas você quer aprender a fazer. Entende? O que você quer aprender? O que fazer para aprender o que eu quero? Quer ver? Não vou dar nenhum exemplo aqui, porque senão eu vou acabar meu tempo na aula. Mas você vai pensar aí. Pensa em alguma coisa que você quer fazer na sua igreja e que você ainda não faz. O que você tem que fazer? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Pega aí. Você quer que na sua igreja as pessoas que são surdas, elas entendam a palavra, elas conheçam a criação, a queda, a redenção, elas sejam batizadas no Espírito Santo, que a fé delas seja aumentada, mas elas não ouvem. E aí? O que você tem? Pastor, eu quero fazer isso, eu quero pregar o evangelho para os surdos. Pegou a visão? Tá. Então o que você tem que aprender? Anota aí. O que fazer para aprender o que eu quero? O que eu faço? Eu vou lá e me matriculo no curso. Eu vou andar com quem sabe mais, eu vou aprender. E no final, qual será a evidência da igreja que acolhe e inclui? Porque é difícil eu dar aqui o exemplo, porque cada grupo vai fazer de uma forma, tá bom? Porque cada um vai olhar para o seu grupo. Até aqui, você entendeu essa tarefa? Vou te dar de outra forma. Número 1, o que eu já tenho. Número 2, o que eu quero conquistar. Número 3, o que eu tenho que fazer para conquistar o que eu quero. E número 4, a evidência de que você conquistou. Um plano de ação para 2026, para a sua igreja ser uma igreja que ama, acolhe, discipula e envia. Deus te abençoe, obrigada por me ouvir.